Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de EDC mais uma vez, e o tema é EDC, quantidade versus utilidade, ou seja, o que de fato é importante para mim e para você no nosso dia a dia, né? Bom, começando aqui desse lado esquerdo eu coloquei uma quantidade razoável de itens, vários itens, e aqui do lado direito, 3 itens, o que seria para mim um EDC mínimo e básico. Na verdade, eu poderia inclusive retirar aqui o pry bar e manter aqui somente esses 2 itens, e certamente eu já estaria bem coberto tendo apenas esses 2 itens aqui. Bom, tem aí essa grande questão do nosso meio aí, no nosso meio, aliás, de quem gosta desse tipo de assunto, de quem gosta falar de EDC e equipamentos, facas, canivetes, pry bars, multifuncionais, enfim, todo tipo de equipamento que você possa colocar dentro e utilizar aí dentro do termo Everyday Carry, né? Todos aqueles equipamentos que nós utilizamos. Bom, a grande questão é que quando a gente entra nesse mundo aí do EDC, muitos de nós ficamos meio que hipnotizados, né? E começamos a comprar vários canivetes, multitools, multiferramentas de vários tipos, enfim, e vamos enchendo os nossos estoques aí, as nossas casas de equipamentos e de coisas, e no final das contas nós não utilizamos sequer 10% de tudo aquilo que nós adquirimos, né? Então a dica importante de hoje, a principal, é opte sempre, e essa é a minha opinião, e você tem a sua e pode discordar da minha sem problema nenhum, e a minha opinião é que opte sempre pela utilidade, pela praticidade, ao invés de quantidade, ok? A quantidade nem sempre vai demonstrar que você está de fato preparado. Às vezes você vai levar muitas coisas essas que você nunca utilizou ou que dificilmente vai utilizar. Outras vezes você vai levar poucas coisas, mas coisas que realmente você vai fazer uso delas. Por exemplo, aqui, dando esse exemplo, voltando aqui para a lanterna e uma multiferramenta, exemplificando aqui, com essa multiferramenta, por exemplo, eu já tenho uma lâmina, uma boa lâmina. Isso já dispensaria o uso de um canivete à parte, ou seja, um item a menos para que eu estivesse levando aqui. Além, é claro, do principal que vem aí nas multiferramentas, que são baseadas aí em alicates, que é o seu alicate, o que já é também uma ferramenta extremamente útil, muito diversa, que você pode ter aí e utilizar ela para diversos cenários, e tem muitas utilidades aí. Lanterna nem se fala, né? Nós não conseguimos enxergar no escuro, então a lanterna se faz extremamente útil e necessária. Tendo 2 itens, como esses que eu estou dando exemplo, lanterna e um multifuncional, e aí você pode escolher, tem multitools que são baseados, por exemplo, em uma pry bar, como essa daqui, que é um multifuncional, tem várias funções em um único equipamento, ou você pode escolher um multitool baseado em alicate ou baseado em um canivete, como por exemplo os Victorinox, né? Os canivetes multifuncionais, enfim. Mas a grande questão é, opte, na minha opinião, repito, essa é a minha opinião, a minha versão a respeito do assunto, é que ultimamente, e eu já mudei isso há um tempo já, né? Antes eu tinha uma visão também lá no começo de carregar uma maior quantidade, sendo que, na verdade, isso só trazia mais peso, mais complicação, menos mobilidade, menos utilidade. Então eu optei por abandonar a quantidade e optar pela versatilidade, pela utilidade. Então, se eu tenho 3 itens aqui, por exemplo, esse seria o máximo aí para um EDC minimalista. Claro, eu posso mesclar aqui, posso fazer outras configurações,
Às vezes eu não utilizo sequer a multiferramenta, utilizo aí em uma configuração mais leve, essa configuração aí com 3 equipamentos, como eu já mostrei em vídeo aqui. Imagine se eu acrescento uma caneta como essas canetas Bic, que eu simplesmente cortei e deixei ela minúscula, ou seja, uma configuração leve, mas que me atende em diversos ramos aí, no dia a dia, né? Vai me atender em diversas situações, ao invés de simplesmente levar várias e várias coisas, muitas delas que a gente nem sequer utiliza. Mas também tem outro ponto, né? Eu estou focando aqui na praticidade em uma quantidade bem reduzida, mas porque de fato isso aqui me atende. Mas talvez para você seja, por exemplo, essencial você portar aí, ter uma garrafinha de água todos os dias com você. Então, vai ser inevitável que você tenha aí pelo menos 500 ml de água aí, ou seja, um peso extra com você. Mas se isso é essencial para você, se uma garrafinha de água diariamente é essencial para você, então ela é importante para você. Você a utiliza, você precisa dela, você realmente faz uso do item. A grande questão aqui não é os itens que nós utilizamos, e sim descartar, ou pelo menos não portar diariamente, aqueles itens que nós nunca utilizamos ou sequer vamos ter a possibilidade de utilizar, né? Para que a gente diminua o peso, tenha mais flexibilidade, tenha mais realmente uma versatilidade mais necessária e que realmente vai fazer a diferença no nosso dia a dia, né? Então eu tenho optado por isso, tenho optado em abandonar a quantidade, uma quantidade exacerbada, e diminuindo aí a quantidade, focando mais em utilidade, em praticidade. Outra coisa interessante de se observar, e esse é um ponto importante também, é que, repito, isso depende do local, isso depende da pessoa, isso depende de cada um de nós, do indivíduo. Afinal de contas, somos indivíduos, que é a qualidade de ser único, incomparável, insubstituível e inconfundível. Só existe você na face da Terra. Não existe outra pessoa 100% igual a você. Não existe. Então, você tem necessidades próprias, tem um pensamento próprio, vai dar utilidades específicas para os seus itens. Então, talvez para você realmente seja útil ter uma quantidade maior de equipamentos. Se for realmente útil, então pode portar leve, se realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia, para melhor, não para pior, se isso vai te ajudar, se isso vai ser realmente fazer a diferença, vai fazer, se esses equipamentos que você vai carregar realmente vão te beneficiar durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, então vale a pena carregar aí, portar com você uma quantidade maior de equipamentos. Agora, se uma quantidade maior de equipamentos só está somando peso, só está atrapalhando no seu dia a dia, só está provocando coisas ruins para você, então por que manter uma grande quantidade de itens só para passar uma imagem de que você carrega um EDC, de que você carrega um monte de itens? Não precisa disso. Na verdade, nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. O EDC tem que ser algo que te ajude, algo que realmente faça diferença no seu dia a dia e que não te provoque um estresse maior, né? Já que o nosso dia a dia aí na correria já provoca um estresse maior, então o EDC tem que ser aqueles equipamentos que realmente nos ajudam no dia a dia. Poxa, eu sempre estou ali no trânsito, alguma coisa assim, eu sempre estou no meio de muita gente, então um fone de ouvido para mim é importante. Então leva o seu fone de ouvido para você ouvir aí as suas músicas, ou para quem gosta de escutar podcast, enfim, tantas outras coisas. Ou até para atender ligação. Como eu falei aqui, por exemplo, garrafinha. Eu não utilizo no dia a dia, mas tem gente que precisa utilizar, inclusive para o trabalho. Então, isso é importante para você. Leve. Repito, o foco nunca deve ser a quantidade, e sim a utilidade. Se você realmente utiliza uma quantidade maior e realmente utiliza, vale a pena, então, você ter essa quantidade maior de equipamentos. Agora, se essa quantidade maior de equipamentos só está trazendo um peso extra para você, só está trazendo complicação, dor de cabeça, você precisa realmente repensar o seu EDC. Bom,
Essa é a minha opinião sobre o assunto. Realmente eu tenho optado por uma quantidade menor, óbvio, como eu falei aqui, vou repetir de novo antes de encerrar o vídeo, depende da pessoa, depende do momento, depende do local, enfim, da situação. Óbvio que uma situação onde eu vou estar longe da minha casa, longe dos locais que eu conheço, eu vou querer sim ter uma quantidade maior de equipamentos que vão me salvaguardar aí em determinadas situações, né? Talvez até um remédio, uma quantidade de água extra, enfim. Mas em situações rotineiras, normais, que você já domina ali, basicamente, não é necessário ter uma grande quantidade, a não ser que, de fato, você precise. No mais, busque sempre focar em utilidade e não em quantidade. Tá certo, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Fale aí comigo através dos comentários aqui no YouTube. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!